No dia de ação de graças, meu tio bloqueou a porta e disse: "Você não é mais da família, vá embora." Vi minha mãe rindo atrás dele, cedendo meu lugar para o namorado da minha irmã. Apenas acenei com a cabeça, voltei para o carro, e enviei a mensagem que estava guardando há meses. 5 minutos depois, metade da mesa se levantou, e foi embora. Meu nome é Oliver. Tenho 28 anos. E, durante a maior parte da minha vida, fui o invisível da minha família. Sabe, aquele que as pessoas esquecem de mandar mensagem. O que fica de fora das fotos em grupo. Aquele de quem lembram quando precisam de uma carona ou de um favor, mas nunca quando realmente importa. Cresci com uma mãe que sempre teve a língua afiada e uma memória seletiva. De algum jeito, ela lembrava de todos os meus erros, mas esquecia de cada prêmio, de cada vez que a ajudei, de cada cartão de aniversário para o qual economizei. Tenho uma irmã, Ava, que aprendeu cedo que fingir perfeição garantia tudo para ela. Ela sorria, fazia reverência, tirava boas notas e era tratada como realeza. Eu era o oposto. Quieto, cético, direto demais para o meu próprio bem. E isso não combinava com a cultura da nossa família, onde sorrisos eram moeda e a verdade era incômoda. Por anos, tentei conquistar meu lugar. Levava tortas para jantares para os quais não fui convidado, presentes para aniversários onde ninguém notava minha chegada, e elogios para parentes que nunca acertaram meu nome. No começo, entrei no jogo, achando que, se me esforçasse o suficiente, eles acabariam me enxergando. Mas, quando cheguei aos 25, a ficha caiu. Percebi que meus esforços não mudavam nada. Meu lugar à mesa nunca seria permanente. Ainda assim, existe um tipo de dor que nunca vai embora completamente, não importa o quanto você entenda racionalmente. Então, quando o dia de ação de graças chegou no ano passado, fiquei na dúvida se deveria ir. Minha prima Maia era a única pessoa naquele emaranhado de parentes que realmente me tratava como um ser humano. Ela era 2 anos mais nova, mas mais madura emocionalmente do que metade dos adultos ali. Fomos nos aproximando ao longo dos anos, trocando mensagens, ligações de madrugada, conversas sinceras. Então, quando ela me mandou mensagem um dia antes do feriado dizendo: "Você tem que aparecer. Guardei um lugar para você", eu cedi. Achei que, pelo menos por ela, valia a pena aparecer de novo. Dirigi 40 minutos até a casa do meu tio, onde sempre acontecia o jantar. Subúrbio clássico, gramado aparado, pero inflável brega no jardim, e aquele cheiro inconfundível de manteiga, temperos e tensão saindo pelas janelas abertas. Estacionei no meu lugar de sempre, 3 casas abaixo, porque a garagem do meu tio sempre estava cheia quando eu chegava atrasado. Subi os degraus da frente com uma garrafa de vinho que eu sabia que ninguém ia tocar, e os vi pela porta de tela. Minha mãe, minha tia, minha irmã, meu tio, rindo, conversando, sorrindo como se fosse um ensaio fotográfico para famílias disfuncionais anônimas. Não esperava um desfile, nem um oi. Mas o que aconteceu em seguida não foi só frieza. Foi deliberado. Quando fui pegar a maçaneta, a porta abriu só uma fresta. E lá estava meu tio Ron, bloqueando a passagem como um obstáculo humano. Ele não me cumprimentou, não sorriu. Só me olhou com aquele sorrisinho de canto de boca e disse: "Você não faz mais parte da família, Oliver. Precisa ir embora." No começo, achei que era piada. Cheguei a rir, esperando a punchline. Mas ele não se mexeu. Atrás dele, vi minha mãe passando 2 pratos na mesa, um deles com um cartão de nome que reconheci. "É meu", ela entregou, rindo, para o namorado da Ava, um cara que eu só tinha visto 2 vezes. Eles brindaram. Minha cadeira, meu lugar, já estava ocupado antes mesmo de eu entrar. "Tô falando sério", acrescentou o tio Ron. "Sua presença só causa tensão." Pisquei. "Causa tensão", repeti. "Nem entrei ainda." Ele deu um falso encolher de ombros, como se tivesse pena. "Vamos não piorar as coisas. Vai para casa, tá?" Olhei por cima do ombro dele, e encarei minha mãe. Ela não se mexeu. Não mandou ele parar. Só levantou a sobrancelha e tomou um gole de vinho, como se assistisse a um programa de TV mais ou menos interessante. Por um momento, pensei em reagir, levantar a voz, fazer um escândalo. Mas não fiz. Em vez disso, fiz algo que até me surpreendeu. Assenti, calmo, em silêncio. Dei um passo para trás. Desci os degraus com a mesma garrafa de vinho na mão, entrei no carro e dirigi 2 quarteirões antes de parar. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de algo mais frio, mais definitivo, porque eu já tinha visto tudo o que precisava. Eu não era família para eles. Era um tapa-buraco, uma piada, um bode expiatório quando precisavam criticar alguém, e uma cadeira vazia quando precisavam preencher espaço. Mas tem uma coisa. Eu tinha algo que eles não sabiam. Meses antes, eu vinha me preparando, devagar, para o momento em que eu parasse de tentar.
Algo que eu e Maia já tínhamos conversado mais de uma vez, em ligações sussurradas e histórias compartilhadas de exclusão, de ser ignorado, descartado. Ela não era tão barulhenta quanto eu, mas também via tudo. A hipocrisia, o favoritismo, a manipulação que dançava em cada reunião de família. Ela me disse uma vez, se a gente quisesse quebrar a ilusão, bastava uma faísca. Então, peguei o celular, abri a mensagem salva. Demorei semanas para escrever, para acertar o momento. Não era um desabafo, nem chantagem emocional, nem um textão tentando encerrar tudo. Era só a verdade, nua e crua, enviada para um grupo bem seleto daquela casa. E eu enviei. 5 minutos depois, parado na esquina da rua deles, com o motor ligado, olhei pelo retrovisor. A porta da frente se abriu. Primeiro, Maia saiu furiosa, rosto vermelho. Depois, meu primo Daniel, depois a namorada dele, depois a melhor amiga da minha tia, aquela que sempre levava sobremesa e gostava de mim. Um por um, foram saindo. Não ouvi as palavras gritadas lá dentro, mas podia imaginar. A ilusão estava rachando, e aquilo era só o começo. Maia foi a primeira a ligar. Vi o nome dela na tela antes mesmo de sair do lugar. Atendi, coração disparado, não de nervoso, mas porque não esperava que tudo desmoronasse tão rápido. Oliver, ela disparou, sem nem esperar eu falar. O que você fez? Pausei. Você leu. Claro que li. Todo mundo leu. O rosto do tio Ron ficou roxo. Sua mãe fingiu que não sabia de nada. E a Ava ficou parada, congelada, como se não soubesse em que planeta estava. Ouvi o vento passando pelo telefone. Ela andava rápido, talvez andando em círculos, talvez indo para o carro. Maia ficou em silêncio por um segundo, e quando falou de novo, a voz estava mais baixa. Por que você não me contou que estava gravando eles? Essa era a questão. Meses antes, depois de anos sendo diminuído, ignorado e difamado pelas costas, comecei a juntar provas. Não por paranoia, mas porque cansei de ser gaslighted. Gravava conversas casuais, salvava mensagens, tirava prints. Tinha vídeos da minha mãe dizendo para Ava assumir o crédito por algo que eu tinha feito. Um áudio do tio Ron dizendo, só apareço em eventos de família por interesse, mesmo eu nunca tendo pedido nada. E talvez o pior de todos, uma gravação do meu aniversário do ano anterior, quando esqueceram que eu existia, mesmo eu estando sentado à mesa. Aquela mensagem de ação de graças não era só um texto. Era uma compilação. Juntei os maiores hits da hipocrisia familiar em um clipe de 5 minutos. Tinha contexto, data, e silêncio suficiente entre os insultos para tudo afundar. Enviei para 7 pessoas. Maia, Daniel, minha tia Laura, a noiva do meu primo, a irmã da minha mãe, que sempre ficou em cima do muro, e 2 amigos da família que sempre acreditaram na versão editada da família que minha mãe e o tio Ron vendiam como verdade absoluta. Não te contei porque não queria te colocar no meio, falei baixinho. Maia bufou. Já estou no meio, mas ainda bem que você fez isso. Soltei o ar, finalmente relaxando as mãos no volante. Você está bem? Vou ficar. Acabou pra mim. Desligou. Fiquei ali, no silêncio do carro, olhando pelo para-brisa, vendo mais carros saindo da casa. Algumas pessoas ficaram na varanda, confusas. A voz da minha mãe se sobressaía. Ela gritava algo que não conseguia entender, mas não precisava ouvir. Já tinha escutado versões daquilo a vida toda. A próxima ligação foi da tia Laura. Oliver, disse, ofegante. Onde você está? Pensei em mentir. Na rua de baixo. Fica aí. Estou indo. Ela desligou e, 5 minutos depois, entrou no banco do passageiro. Os olhos arregalados, mas não de raiva. Mas como quem acabou de entrar numa cena de crime inesperada. Ouvi tudo, disse, 2 vezes. Fiquei em silêncio. Nunca soube que era tão ruim. Quer dizer, sabia que eram cruéis às vezes. Só não percebia o quanto era calculado. Olhei para ela. Você realmente não sabia? Ela fez uma careta. Vi pedaços, mas sua mãe sempre fazia parecer que o problema era você. Dizia que você era dramático, que distorcia as coisas. Não queria acreditar que ela mentia. Ela não mentia, falei suavemente. Ela editava. Tia Laura ficou olhando para o painel. Isso vai destruir a família. Talvez já estivesse quebrada, respondi. Naquela noite, voltei para casa e recebi uma enxurrada de mensagens. Algumas raivosas, outras pedindo desculpas, algumas confusas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio das pessoas que deveriam ter dito algo, minha mãe, Ava e tio Ron. Nenhum deles me procurou, nem uma ligação, nem uma palavra. Até a manhã seguinte, quando vi a postagem. Minha mãe,
no seu estilo performático de sempre, postou um textão no Facebook sobre traição, incompreensão e assuntos privados expostos para chamar a atenção. Não citou meu nome, mas os comentários deixavam claro sobre quem ela falava. As pessoas ofereceram simpatia, me chamaram de desrespeitoso, diziam coisas como: você o criou melhor do que isso, menina. Mas algo inesperado aconteceu nos comentários. Maia comentou, o Daniel também. Depois, tia Laura. Um por um, as pessoas começaram a rebater. Apontaram a manipulação, o duplo padrão, até compartilharam histórias próprias de maus-tratos ou mentiras. O post explodiu. Alguns parentes apagaram comentários. Outros me bloquearam, mas a maré tinha mudado. Pela primeira vez, eu não estava sozinho. Pela primeira vez, as pessoas também enxergaram. No fim de semana, recebi uma mensagem do namorado da Ava. Dizia, eu não sabia que eles eram assim. Me desculpa. Se soubesse no que estava me metendo, nunca teria sentado na sua cadeira. Não respondi. Não precisava. A mensagem já tinha sido enviada, e não só aquela do grupo. Pela primeira vez em anos, não me senti um fantasma na minha própria história. Me senti o autor. E essa história ainda não tinha acabado. No domingo depois do Dia de Ação de Graças, bateram na minha porta. Parte 2 em 30 minutos.